Bom, meu nome é Carlos Garcia, sou da Tinex Smart Manufacturing, uma empresa de usinagem, prestação de serviços, engenharia de manufatura, que atua em vários segmentos, agrícola, construction, aerospace, fabricante de máquinas, que tem como propósito levar conhecimento para os nossos colaboradores, para o ambiente onde nós vivemos e, claro, a troca que é importantíssimo para todos nós, né? E hoje aqui nós estamos com dois especialistas na área de mão de obra, né, para falar um pouquinho disso, que é uma dor que a indústria hoje vive, não só a indústria, acho que todos os segmentos, né, a questão da mão de obra, e a ideia é trocar um pouquinho de informação, entender que caminho nós podemos seguir, qual é essa jornada para que a gente consiga manter os nossos colaboradores, os nossos parceiros, e atrair pessoas boas, né, pessoas qualificadas para próximos de nós. Então eu estou aqui hoje com o José Costas, que daqui a pouco ele vai se apresentar da forma que ele mais gosta, com o Alexandre Pavilanes também, para falar sobre o assunto de mão de obra. Por favor, o José, o Alexandre, se apresente da melhor forma aí que vocês. Bom dia a todos, bom dia Carlos, obrigado aí pelo convite. Meu nome é José Eduardo Costas, eu sou engenheiro de formação com vários cursos de extensão e administração. Estou atuando na Tinex a questão de quase um ano na área de conselho, como conselheiro, sou conselheiro certificado também de administração, e tem sido uma jornada muito legal participar dessa evolução da Tinex e já comentando um diferencial também de uma empresa como a Tinex, de ter decidido, investido em aumentar o nível de governança, em criar um conselho consultivo e onde a questão pessoas, que nós vamos falar aqui, mão de obra, é um tema central que a gente tem tratado em várias das nossas reuniões. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Bom, Alexandre. Olá a todos, né? Meu nome é Alexandre Pavilanes, sou engenheiro de formação também, professor universitário, comecei essa carreira esse ano, trabalho há algumas décadas com gestão de pessoas e transformações organizacionais, e agradeço bastante o convite para a gente trocar um pouco de experiência. Bom, aqui, como o Zé disse, né, eu tenho o prazer aí de estar com ele já há algum tempo. Ele tem nos ajudado bastante na tomada de decisão. Mesmo a Tinex sendo uma empresa de médio porte, a gente tomou essa decisão, que foi muito assertiva, de montar um conselho. Dessa forma, a gente tem tomado algumas decisões um pouco mais estruturadas, um pouco mais pensadas, e isso tem facilitado muito a nossa vida, principalmente a gente que trabalha na área de estratégia, né, como responsável por toda a estratégia da empresa. Isso tem nos ajudado muito. Então, Zé, já deixo meu agradecimento aqui, minha gratidão. Também tive o prazer aí de fazer uma pós-graduação com o Alexandre, onde eu o conheci, e venho aprendendo com ele todos os dias, né, todas as vezes que a gente troca ideia, conversamos, participamos de alguns projetos juntos. Então, Alexandre, também muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite, por vir participar desse podcast, que está muito ligado agora à semana, o mês da indústria, né, que é maio. Então, vamos levar um pouquinho mais aí de conhecimento para os nossos ouvintes. Tá? E o tema, como eu falei, que é mão de obra, né? Então, a gente tem percebido cada vez mais essa dor, no geral, né, não só para a indústria, mas para os outros ramos de atividade. Tem se transformado, né, de uma forma muito rápida também, como nós falamos em um outro podcast sobre IA, sobre inteligência artificial. Acho que está muito ligado também, essa transformação está muito rápida. Os novos perfis, né, os desafios de qualificação e capacitação, né, e a questão do que é mais importante hoje numa contratação de um colaborador, se é a questão do conhecimento técnico ou da questão emocional, né, do hard skill, do soft skill. Então, Zé, eu ia começar com você, perguntando um pouquinho para você, como você enxerga toda essa transformação, né? Você também já tem uma vivência boa aí de outros países, né, em outros continentes. O que você poderia falar para nós referente a essa questão? Isso, na minha carreira aí de quase 40 anos, que eu trabalhei inicialmente na indústria da óleo e gás e depois mais de 20 anos na indústria aeroespacial, aqui no Brasil e na Ásia e na Europa, fez com que a gente tivesse bastante história e contato com esse tema. E a transformação sempre houve, mas eu acho que a velocidade com que isso tem acontecido atualmente é vertiginosa e traz inúmeros desafios, e a questão de acesso a conhecimento ficou muito mais facilitado e muito mais barato, né, de poder adquirir conhecimento.
mas a dificuldade maior é como integrar esse conhecimento e gerar valor sustentável para as empresas, que depende das pessoas e que depende de como essas pessoas vão interagir, como elas vão se comportar, como elas vão cooperar, como elas vão gerir suas ansiedades, suas expectativas no curto e médio prazo. Acho que isso é que tem trazido um desafio enorme para a sociedade em geral e, obviamente, para a indústria que nós estamos. Alexandre, você compartilha dessa... Sim, com certeza. Acho que durante essa minha jornada na carreira profissional, eu tenho algumas visões uma visão de fazer parte de um conselho de administração, de uma cooperativa de crédito, né, aberta para funcionários, atuando como conselheiro. Então, essa visão estratégica que a TNEX está trazendo, com experiência de fora, acho que tende a ajudar muito os empresários, principalmente os menores, né, que às vezes eles não foram capacitados, não tiveram a dor ainda, nem sentem a dor. Então vem alguém de fora e... Às vezes nem sabe que tem a dor, né? Está sofrendo e não sabe por que está sofrendo. Então acho que essa iniciativa da TNEX, montar um conselho para fazer provocações pensando a longo prazo, é extremamente positivo. Porque estamos passando por uma dor agora e outras dores virão. Sim. As empresas que se prepararam minimamente no passado estão sofrendo menos, não é que não estejam sofrendo. E eu acho que é um erro, pelo menos hoje, né, eu tenho essa visão, que conselho é para grandes empresas. Eu acho pelo contrário, né? Quem realmente precisa de ajuda externa são os pequenos e os médios, que têm essa dificuldade da questão da capacitação, da qualificação, né? E é a mesma coisa. E as coisas acontecem muito rápido, né? Então, tende essas empresas menores, elas começam a crescer, aí as dores vão aparecendo, elas começam a estruturar recursos humanos, mas aí muita coisa já aconteceu, uma cultura já foi formada anteriormente, então as empresas que conseguem se preparar têm muita vantagem. Hoje eu também atuo na Jaguar Plásticos, a gente tem quase 1.100 funcionários, mão de obra operacional, técnica, né, de tudo quanto é tipo, e também tenho a visão de professor universitário, do curso de engenharia e de marketing. Então eu consigo ver os alunos começando a entrar no mercado de trabalho, as dúvidas, e é diferente, não é que seja certo ou errado, é simplesmente diferente. Acho que os meus pais também tinham uma visão da nossa geração de hoje, que também é sempre uma geração falando, o outro é diferente. É só esse cuidado que a gente tem que entender e saber conviver, né? Então a gente fala que durante até o mestrado que eu finalizei, a questão da cultura é importante, né? Nessas gerações, e a gente está no momento que a gente está 5 gerações convivendo ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, no mercado consumidor. E são gerações diferentes, os baby boomers, X, Y, Z, os millennials, porque o ciclo de mudança está cada vez mais rápido. Antigamente as mudanças eram 100 anos, 50 anos, agora, né, você pega um avião, vai para a Europa, o mundo já mudou. Né? A Nvidia caiu, outro que não sei o que, negócio, uma viagem de 12 horas, o mundo, você sai daqui, vai para a Europa, já chega coisas completamente diferentes. Então acho que essa iniciativa da TNEX é extremamente positiva. Entender, né, o jovem que está entrando, as expectativas são diferentes, né? Então acho que é saber conviver todas essas gerações, e os jovens também entender um pouco a nossa geração e o mercado de trabalho, porque às vezes eles acham que é muito simples, né? E aí tem a questão conviver com a dor, são questões diferentes, tá? Agora que surgiu para mim aqui uma questão, no podcast anterior, os dois especialistas estavam conosco aqui, o Pedro e o Breno, falaram que pouca gente ainda também tem utilizado a IA. Então, assim, eu acredito que para o jovem seria muito mais fácil, porque já está ali ligado, né, na questão de teclar, de usar as ferramentas digitais com mais facilidade, mas não foi basicamente o que eles disseram. Né? É o contrário. E hoje nós percebemos, para quem está começando, né, uma vida profissional, que também não tem essa procura, como o Zé comentou, dos cursos gratuitos, YouTube e assim por diante, o pessoal não tem utilizado essas ferramentas aí, digitais free. Né? Uma vez, assim, o risco dos jovens é a nossa geração começar a usar IA. Porque nós vamos saber fazer as perguntas, conectar pontos, que eles ainda não tiveram maturidade ainda. Eles acabam muitas vezes usando como uma extensão do cérebro deles. E a gente acaba usando o que eu consigo facilitar, conectar ponto, ganhar tempo. Então, o risco para a nova geração eles
deixarem os mais experientes adotarem. Experientes, pelo amor de Deus, mais velhos não, experientes, né? Adotarem, que acho que vão utilizar porque talvez seja a primeira tecnologia onde a adoção dos mais experientes vai ser maior do que os mais jovens. E que vão ter menos dificuldades. A hora que os mais experientes aprenderem a usar, eles vão ter mais vantagem do que os jovens. Então esse é um ponto de cuidado. Eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental, porque eu vejo que quem pensa o método de ensino, sejam as escolas, as entidades públicas, né, que planejam isso, tem que ter essa consciência, porque o jovem vai atrás da tecnologia de IA, mas isso que você estava falando tem que vir da formação das bases, né? O método de ensino tem que mudar drasticamente. Tem que mudar numa velocidade muito grande. A gente ainda está no método de eu falo porque eu sei, você escuta porque é meu estudante, eu vou saber se você aprendeu através de uma repetição de algo que eu falei. E mesmo o ensino à distância, você só está mudando o quadro negro para uma tela de computador. Você não está mudando metodologia de ensino, você não está agregando os skills que são de fato necessários e vão ser fundamentais a médio e longo prazo. A IA meio que vai ser generativa em tudo, né? As pessoas vão atrás quase que automaticamente. Mas como formar essas novas gerações naquilo que você exatamente falou? Como é que nós vamos preparar o repertório adequado para poder usar, fazer as perguntas e tirar o melhor? Isso é que vai acabar sendo o diferencial da qualificação da mão de obra do futuro. Dessas pessoas que entendem isso, que usam IA como ferramenta e não delegam para IA a minha tomada de decisão. E vocês acham que é só nessa camada das escolas, né, dos centros aí de formação, ou vem da base também o problema hoje desse pessoal que está falando do pessoal que está entrando no mercado? Porque pelo menos do meu ponto de vista, eu acredito que o problema não está só em quem está entrando no mercado agora, mas acho que está em todos os níveis, né? Mas principalmente no que está entrando no mercado é cultural, isso já vem da base familiar ou... Antes de passar a palavra, só um comentário exatamente nesse ponto que você falou. Eu morei na Ásia há 6 anos, baseado em Singapura, era responsável pelo mercado Ásia-Pacífico. Eu tive muito contato com a cultura de lá e com o país, a cidade-estado de Singapura, que tem um método totalmente... A gente poderia fazer um outro podcast só para falar sobre como que é o modo de pensar lá. Mas pouquíssimo tempo atrás, houve uma decisão inovadora do governo e falou o seguinte: olha, para todo singapuriano acima de 45 anos de idade, o Estado está financiando um novo treinamento universitário para reformar essas pessoas para se manterem no mercado de trabalho pelos próximos 30 anos. Com novas tecnologias que eles não conheciam quando eles foram formados. Então chega nesse nível de preocupação, tá? Para dar um senso de quão urgente é tratar esse assunto. Por exemplo, nas turmas que eu tenho lá, tanto na engenharia de marketing, e a gente passa algumas atividades e trabalhos, assim, você vê facilmente quando ele usou a inteligência artificial para criar alguma apresentação ou não. É nítido. Uma pelo conteúdo e a participação dele na sala de aula, porque não casa algumas coisas. Então, e assim, não tem como proibir a utilização, ajudá-los a entender de como utilizá-la. Se está utilizando a IA para aprender, para reforçar conhecimento, extremamente positivo. Mas se está usando a IA para criar uma apresentação que eu pedi para tentar me enganar, não vai dar certo, porque quem está sendo prejudicado é ele. Ontem eu estava conversando com o professor do curso de computação, ele falou, vou passar a lista de exercício hoje para eles resolverem. Eu falei, mas o pessoal só quer usar o IA para resolver o negócio, para não quer nem ter trabalho. Então, ao invés de eles tentarem usar a IA como um acessório, um HD externo para... vai me ajudar, né? Um auxiliar. Uma ferramenta de auxílio. Para me auxiliar, para me reforçar meu aprendizado, não. Então acho que esse que é o risco dessa nova geração que está entrando. E quem já está no mercado de trabalho, o desafio é o que eu consigo usar a IA para acelerar o meu trabalho. Porque a IA não vai substituir o coeficiente emocional, os soft skills, é impossível, né? A Michael Page tem uma estatística que
91% dos candidatos são contratados pelo hard skills, mas são demitidos pelo soft skills, que nada soft tem, né? Porque não é leve, o emocional não é leve. Exatamente. E aí e também os resultados, acho que é Talent Vision, acho que a consultora fez uma pesquisa que hoje eles conseguiram medir 60% dos resultados dos profissionais vêm da emocional, não, porque o hard skill te coloca no jogo, o emocional te faz ganhar a partida. Aí a questão da adaptabilidade, que é o que talvez o tema central, vai fazer você vencer o campeonato, porque hoje a gente está vivendo mais tempo, então a gente vai ter 2, 3, 4, 5 carreiras que antigamente você começava a trabalhar, o sonho era se aposentar, hoje não, você vai ver até 100 anos. Né? Aproveitando esse gancho, Alexandre, o que a gente tem feito na TINEX? Até 2021, basicamente o que definia a contratação era o hard, né? Conhecimento técnico. O cara tem um bom currículo, entrevistamos, vamos contratar. E é o que você falou. Aí depois o cara não se encaixava na cultura, os valores eram totalmente diferentes, e a gente acabava demitindo. Então, né, a gente via um gap ali de investimento perdido. E o hard não é que seja mais fácil, você dá um treinamento, ele consegue adquirir conhecimento técnico, e aí a utilização vem do emocional. Como ele vai utilizar o emocional. E depois que nós adotamos e começamos a se preocupar um pouco mais com essa questão do soft, a gente tem tido mais sucesso, exatamente por isso. Porque a gente treina. A retenção aumentou, a motivação aumentou. Então. E a gente costuma dizer, né? O cara ele entra, ele pode até tomar uma decisão de sair. Tá tudo certo. Tá no meio do jogo, ó, substitui, não vou ficar mais. O que não pode é jogar contra, né? E às vezes quando você contrata pelo hard, o cara sabe muito, só que ele joga contra, né? Na hora do café, no almoço, no intervalo, durante o trabalho. É a questão da atração e retenção. Às vezes as empresas queriam reter no sentido de proibir as pessoas de, às vezes, terem outros sonhos. Cara, faz parte hoje. Antigamente você entrava e ficava 30 anos na empresa. Hoje as pessoas, não, se ele entrar, fizer o papel, seja 1 ano, 2 anos, 10 anos, se está bom para ambas as partes, está tudo bem. Então essa questão de atrair pelo soft skills, né, a parte de pessoal, é extremamente porque a cultura fica mais homogênea, né, a pessoa fica na empresa porque ela quer, não porque ela está sendo retida. E aí muitas empresas entravam com remuneração e a pessoa ficava frustrada ganhando bem. Que é pior do que... Isso aí. Tem a cenoura, fica contente com a cenoura, mas não com o ambiente e tudo mais. Só voltando aqui, quando a gente começou essa aproximação e começou a trabalhar no conselho da TINEX, uma das primeiras coisas que a gente como conselheiro faz no nosso onboard é entender o ambiente, entender cultura e entender valores da empresa. Porque isso é clichê, né? Isso está em tudo que é livro, mas a prática disso e como fazer isso é que é a chave, né? E aí quando eu comecei a visitar, e aí o Carlos começou a falar como é que era o jeito dele, como é que é o jeito TINEX de ser, né? Porque é difícil definir o que é cultura, não é um negócio que dá para você mostrar num PowerPoint ou coisa do tipo. E aí eu comecei a ver a prática dos valores, porque isso também é muito importante. E a questão relacionada a pessoas tem que levar em consideração tudo isso que a gente está falando agora, a questão do hard skill, evoluiu, olhar a questão de atitudes, comportamentos, como que vai trabalhar em equipe e tudo mais. Mas o desafio para o empresário hoje, qualquer segmento, não é virar um tutor do empregado do ponto de vista paternalista, mas olhar outras questões que às vezes não aparecem tanto e que eu tenho visto a TINEX se preocupar bastante, até com questões de saúde mental dos funcionários. Hoje tem as novas gerações, salvo raríssimas exceções, não tem uma boa educação financeira, então toma decisões erradas e acaba aumentando o estresse, o nível de expectativa, e que até pouco tempo atrás você poderia falar, bom, isso é um problema individual. Novamente, não é ser paternalista, mas se de alguma forma esse problema não aflorar e for endereçado, ele está ali, latente, convivendo com toda a equipe, com todo o ambiente de trabalho e causando algum nível de impacto. Eu estava essa semana num café com
prefeito lá da região de Caçapava, da cidade de Caçapava, e vários empresários, e uma das maiores dores que os empresários falaram é isso: nós temos muitos empregados com muitas dificuldades financeiras porque eles não têm educação financeira, né? E aí o próprio prefeito falou assim: olha, e esse problema também é do poder público, porque a gente tem nos nossos funcionários no público muita gente, ele falou lá estatística, não lembro, também com essas dificuldades. Então, vamos dizer assim, a complexidade da gestão de pessoas, né, de talentos, de contratação, de fazer o onboarding, de desenvolver essas pessoas e olhar por tudo isso, aumentou de uma forma muito, muito maior do que era há poucos anos atrás. Então, assim, acho que fica claro que realmente ele precisa dar alguns passos para trás e começar a trabalhar a base, né? Isso aí desde a família, religião, né? Essa parte de escolas, né? Porque senão realmente fica muito difícil quando o cara entra no mercado de trabalho, o cara tem essa visão que ele precisa ter uma educação financeira, ele não pode gastar mais do que ele ganha, né? Tem que ter os limites, né? Prioridades, planejamento. Porque a própria tecnologia talvez tenha contribuído de alguma maneira, porque antigamente você tinha que estar com dinheiro na carteira. Hoje você passa o cartão no celular, você não sabe, você não sabe, você passa o relógio, você não sabe mais o que está acontecendo, né? Então essa questão de a tecnologia, ela acelera as coisas e começa a ficar extremamente desafiante, porque as coisas acontecem muito rápido. Algumas tecnologias lá, o metaverso era o boom, de repente sumiu. Agora a IA, que veio para ficar, porque tanto a parte pessoal quanto as empresas entenderam da importância, não é algo hype, né, que chama. E por isso que essa questão o trabalho era a cultura extremamente importante, ao meu ver, né? Então, você pega alguns projetos de antigamente, qualidade total, melhoria contínua, e é estatisticamente que 85% das empresas que tentaram alguma iniciativa não tiveram o resultado esperado. Aí o restante, entre 5, 10, aí depende da análise, o resultado foi pior, ela saiu pior do que essa mudança organizacional. E a conclusão foi, o principal motivo foi a cultura. A empresa não estava adaptada, preparada para receber a nova tecnologia. Então as coisas acontecem de uma maneira muito rápida. E aí essa questão, por exemplo, da TINEX, da cultura de comportamento. É difícil falar da cultura. Mas, por exemplo, com minha esposa, a gente teve alguns momentos juntos, minha esposa, o Carlão, e a esposa do Carlão. Ela falou assim: deve ser uma delícia trabalhar lá, pelo jeito que o Carlos fala da TINEX. E quando você visita, eu tive o prazer de visitar, você sente a empresa. Eu levei diretor da Jaguar, e toda vez que eu saio, eu falo: nossa, que empresa gostosa. Porque é mais do que falar. Entra uma egrégora, né, um ecossistema lá que você sente. Agradeço, Alexandre, mas tudo isso é fruto das pessoas que estão à nossa volta, que são vocês, né? Então, o Zé tem colaborado muito para que isso aconteça, você colaborou muito, o Alexandre já deu várias palestras para nós lá também, então tem nos ajudado bastante nessa questão. O desafio é que com o crescimento e o passar do tempo, como que perpetua-se esse ambiente, essa cultura, através de novas gerações, né? O Carlos ainda tem muitos anos aí para trabalhar na TINEX, não tenho a menor dúvida, mas a cara da TINEX é a cara dos donos, né? Então, em algum momento, essa cara vai ter que fazer parte de um ambiente, seja por novas gerações, do Carlos ou do Maurício, ou de quem quer que venha trabalhar na empresa, mas que essa essência seja valorizada e que eventualmente ela vai ter que se ajustar. Eu não estou dizendo mudar valores fundamentais, mas a cultura também vai, de certa forma, evoluindo, né, em função de tudo isso que a gente acabou de falar até agora. Mas acho que um público do podcast vão ser outros empresários, talvez do tamanho da TINEX ou menores, mas assim, eu vou falar, garanto, porque se o Carlos e o Maurício não tivessem olhado de maneira diferente, nada teria acontecido. Então, o principal executivo da empresa, né, e no caso lá do Maurício também, se eles não tivessem refletido o autoconhecimento, ou é preciso mudar alguma coisa porque não vai dar certo, pensar a longo prazo,
né? E aí o desafio é a fase da sobrevivência da empresa, porque logo o Carlão vai ter que pensar na perpetuação da empresa, porque não é só, ele é finito, né? Infelizmente a gente morre, sim. Mas acho que o sonho dele passa a ser a Tinex, passar de gerações e... Não, legal. Bom, lá na Tinex a gente vem trabalhando bastante essa questão da cultura, dos valores, né? Tentando fortalecer, talvez até fazendo aquele trabalho que, assim, sem... O trabalho que talvez a família tinha que fazer, talvez as escolas, a gente vem fazendo. E para nós tem funcionado, né? Tem dado resultado positivo, né? Então, diminuiu rotatividade de pessoas, a gente também fez alguns programas de premiação, que eu acho que é importante. E na Jaguar, o que vocês têm feito lá para reter, né, e trazer novos talentos? Então, assim, trabalhando bastante na base. Então, quando eu comecei lá, a gente tinha parceria com... Dos 37, 38 aprendizes que nós tínhamos, 2 eram do Senai e não estavam na empresa. Hoje, praticamente todos são. O Senai contribuiu muito, levando o curso de operador injetora, mecatrônica, então a parte de ferramentaria que é extremamente complicado para a gente de achar mão de obra, né? Os jovens não têm mais interesse e os bons estão indo para a Europa, né? Porque o mercado europeu está puxando todo mundo. Então eu diria trabalhar bastante a base dos aprendizes, e principalmente o comportamental, né? Aqueles aprendizes que têm o comportamento, o interesse, esses daí acabam vendo eu posso crescer na carreira e fazer uma faculdade e assim por diante, né? Para os funcionários, né, em linhas gerais, mostrar não é um plano de carreira, mas que existem várias oportunidades e está aberto para todo mundo. Todo mundo pode participar, desde que você corra atrás também. Sim. Que acho que antigamente as empresas pegavam as pessoas preparadas, educadas pelos pais. Então, hoje a empresa acabou assumindo muita coisa. A parte médica, alimentação, transporte, saúde mental. Agora. Então, assim, a empresa teve que absorver muita coisa que antigamente era feito pelo próprio poder público. E o Zé, você também tem uma grande experiência com em relação ao Senai, até que você participa de vários grupos, né? A gente percebe que parece que perdeu um pouco de força. Eu não sei se em si a instituição perdeu força ou se foi uma questão também dos jovens não procurarem mais esse tipo de negócio, né? Principalmente quando se fala da indústria, né? Da metalmecânica. Eu acho que é um pouco, não tem uma razão única. Eu acho que esse lado da nova geração, das suas preferências, o que elas buscam é um fato. E o outro lado, acho que tem a ver com aquilo que a gente tocou lateralmente, que é como que as instituições de ensino, em geral, vão capturar essa nova geração em termos de interesse por outros aspectos que não só a formação final que está sendo dada. Então, mas de novo, o Senai é uma instituição fantástica no Brasil, funciona muito bem, tem cursos excelentes, de excelência, tem muitos técnicos que vão fazer concursos, inclusive lá fora, né? O problema é esse, né? O cara vai fazer o concurso e depois fica por lá, né? Ele já vai ser contratado lá. Mas aí nós temos outras questões estruturais de país que precisam ser tratadas, né? Acho que não é o objetivo aqui do podcast, mas tudo tem que... É uma engrenagem onde o empresário não é o dono de todos os dentes dessa engrenagem. Perfeito. Entendeu? Então, temos que fazer a nossa parte, temos que cutucar as outras dentes dessa engrenagem para se moverem na direção correta, mas vamos dizer assim, a motivação e como que a metodologia de ensino vai evoluir, se transformar para poder capturar, né, essa vontade nos jovens, né? Várias profissões estão passando por esse desafio enormes, né? Eu vim da área de aviação, hoje falta piloto no mundo, e não é 1 ou 2, falta muito piloto no mundo, né? Porque as novas gerações não estão vendo mais a função ser piloto como algo atrativo, como era no passado. Não vamos entrar aqui no detalhe, mas esse é um fato. Isso é um fato. O transporte aéreo aumenta, a demanda, cada ano, nunca teve tão grande, seja para passageiro, carga, o que for, e não tem piloto. E como que você motiva essas pessoas? Então, como que você motiva a gente
a trabalhar na indústria, seja numa empresa de usinagem, seja num fabricante de equipamentos e tudo mais. Então, cabe ao Estado, cabe às entidades, o poder público e aos empresários e às organizações de ensino fazerem esse planejamento aí de como engajar essa nova turma. Esse é o risco. Talvez tenha muita gente que não está da nova geração nessas organizações, então a gente ainda está usando a ferramenta antiga para as pessoas que estão vindo e não encaixa. Então, outro dia eu estava pensando mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o momento que a gente está hoje, ele começou há muitos anos atrás, porque acho que o profissional, hoje fala-se muito no propósito, e os jovens eu quero trabalhar por um propósito. E aí algumas gerações começam a criticar, não, você precisa ganhar dinheiro, assim por diante. E antigamente, né, o conceito o pai chegava em casa, a mãe chegava em casa, não aguento mais aquele trabalho, e não sei o que, não vejo a hora de aposentar. E aí tirou meu tempo comigo, como filho. Não, realmente. Não me dava atenção. Essas crenças aí. E aí essas pessoas que tinham viram os pais dessa maneira, hoje são... Os jovens talvez não tenham interesse na parte técnica no Senai, mas muitas empresas também não procuram, não sabem nem que o Senai existe, que às vezes é pior. Tem empresa que recolhe lá na folha de pagamento, o Sistema S, tem dinheiro para reinvestir e não tem a mínima ideia e não vão atrás. Por exemplo, o curso que nós puxamos lá de operadora injetora, tem empresa que faz injeção plástica na região e o Senai fala, a gente vai oferecer, eles não querem. E aí fica aquela brinca de rouba-monte, né? Um pega de uma empresa, aí outro pega do outro pega da outra e ninguém informa ninguém. Uhum. Então acho que é uma consequência que começou lá atrás e vai indo, e aí os jovens assim, acaba sendo mais... Eles olham na internet, seja onde for, eles não sabem o que é um ferramenteiro, quem é um projetista, e hoje um garoto que se forma, cara, ele não vai ficar desempregado nunca. Bom, né? Uhum. E aí não é mais fácil você jogador de futebol, que agora não é mais da moda, você youtuber, influencer, porque às vezes parece ser mais simples. E aí a gente vai naquele mundo das bets, que é mais... A pessoa não tem a cultura, vou guardar R$100 por mês que eu vou ganhar 1% ao mês. Não, eu não posso. Mas ele joga os R$100 na bet e perde tudo. Não, e eu vi uma estatística, um estudo essa semana, que boa parte, eu não vou lembrar agora do percentual, mas boa parte das pessoas que botam dinheiro em bet está entendendo isso como investimento. Então, aí junta com a questão da educação financeira que nós falamos ontem, quer dizer, é um caldo complicado, né, de resolver, né? É o tudo ou nada, né? Eu quero ter ganhos rápidos, né? Eu não ter mais paciência. Mas se a gente fosse pontuar, bom, quando a gente fala de estrutura governamental, a gente pode influenciar um pouco, sim, sentando, falando, né, mostrando quais são nossas dores, mas a gente não tem muita influência. Onde tem mais influência é a partir do momento que você está buscando um colaborador, ou principalmente na hora que você contrata. E partindo desse ponto, trouxemos um novo colaborador para dentro do seu negócio, né, independente se é comércio, indústria. O que vocês acham aí que, assim, não vou dizer que é a receita do bolo, mas o que mais influenciaria para a gente poder reter essa pessoa conosco? A gente conseguir fazer o papel que os outros não fizeram, que é treinar, capacitar e torná-lo, além de uma excelente pessoa, também um excelente profissional. O que vocês entendem que a gente poderia fazer? Eu vejo assim, entender o momento de cada um, né, o propósito de cada um. Às vezes a pessoa, é melhor ela ir correr atrás. A gente estava discutindo antes de começar. Às vezes é saudável para a empresa, para os dois lados, que ela passe o ciclo dela, contribua o máximo que ela puder, e em algum momento a empresa fala assim, agora você vai seguir o seu próximo voo, eu posso te ajudar de alguma maneira. Porque lá na frente pode voltar, é um ciclo, acho que extremamente positivo. Então acho que é orientar no sentido de... depende de você, não da empresa, hoje. Antigamente você entrava, você ficava frustrado e o plano de carreira, daqui a 5 anos eu vou virar não sei o que. Hoje não, depende de você. E aí entra no emocional, porque a hora que você joga a responsabilidade dói. O autoconhecimento dói algumas coisas, né?
você começa a ver algumas verdades que você não gostaria de ver. Tem aquela frase, né? A ignorância é uma benção, né? E aí você chega alguém e fala assim, mas quem é você para me falar? Você não é meu pai, você não... As pessoas, né? Então é algo extremamente complicado que a gente vai aprender ainda a lidar. Acho que não estamos sabendo ainda, tá? Essa é a verdade. Acho que um elemento importante é, depois de feito o onboarding, né, do novo funcionário, independente do nível que seja, mas como que a empresa planeja o acompanhamento da performance dessa pessoa dentro da organização, porque são vários elementos que podem afetar, né, então esse acompanhamento é importante. E aí, como que é? Uma liderança, são as lideranças treinadas com esse olhar, né, de conversar, feedback, né, a palavra é, de novo, clichê, né, mas é uma arte de como fazer isso, justamente voltado para essas questões que o Alexandre falou que é importante, entender que às vezes o ciclo de um determinado profissional chega no fim, ele está pronto para buscar outras oportunidades que eventualmente na sua empresa não vai ser, e aí gera essa frustração, né? Então, mas aí tem que ser conversado, tem que ser falado, né? E aí vai também do modelo de gestão da empresa, como que os gestores fazem essa liderança mais próxima das pessoas, né? O onboarding, uma vez eu li uma dissertação de mestrado lá acho que do presidente da Michael Page, Ricardo Bazar, e ele chegou à conclusão que o onboarding é responsável por mais de 50% do sucesso desse profissional que está entrando, porque ele entra, ele entende a empresa, o que é esperado de cada um, tem o tempo, né? Então às vezes o próprio gestor que está recebendo, é um problema que está há décadas, ele quer que a pessoa que acabou de entrar resolva em uma semana. A pessoa tem que entender como funciona, né, a cultura, tal, então o resultado é mais a longo prazo. E aí vem assim, a estratégia acho que acaba direcionando, as ações têm que ser de longo prazo para refletir de curto prazo lá na frente. Tentar coisas milagrosas a gente não vai ter, a gente nunca vai conseguir chamar um jovem, você precisa disso daqui, ele vai escutar e no máximo ele vai colocar no chat GPT para ver se está certo ou não e depois vai embora. E só complementando, e do outro lado, as empresas estarem preparadas, e essa é fácil falar, difícil fazer, que a rotatividade de novas gerações já é maior e vai continuar sendo. Então, isso é um desgaste, é um custo a mais, vamos dizer assim, para a empresa, né? Porque não é só o pagar a indenização de alguém que sai, isso no fim das contas, às vezes, até é o menor dos custos. Mas toda essa energia gasta na formação, no onboarding, na orientação, etc. Mas que eu não vejo outra maneira de ser diferente. Aí a gente entra na questão de modelo de contrato de trabalho. É tão difícil, você sente... É difícil para contratar, para demitir é mais ainda. E às vezes a pessoa não quer, falou, quero ver, Carlos, eu quero ficar 5 anos aqui, para mim tá bom, depois eu vou pro próximo. E aí começa, não, o PJ é ruim, é bom... E esse questionamento, né, então você pega o mercado de TI, eles estão convivendo, se entendendo e não precisa de CLT para nada, porque o mercado de trabalho se regula. Eu vou para um lugar que me trata melhor, mesmo que eu ganhe menos ou ganhe mais, mas as pessoas decidem e os ciclos são mais curtos e tendem a ser mais curtos, e está tudo bem. E essa questão que você levantou aí de CLT, PJ... Foi até uma sugestão que eu dei para a Érica, para um podcast só para isso, porque realmente é um assunto assim, não vou dizer delicado, mas é um assunto que vem à tona aí que então, acho que é do seu nível de escolaridade, da sua maturidade, você precisa de alguém para te tutoriar. Cara, eu quero desse jeito. Se tá bom para a empresa, para mim tá bom, tá tudo bem. Preciso de alguém me regulando. E acho que é uma questão, até questão de flexibilidade, né, e assim por diante. Mas é legal que vocês comentaram aqui, que eu acho que então, assim, pelo que eu entendi aqui, primeira fase importantíssima é a questão da contratação, né? Corrija se eu estiver errado. Então, assim, demora para contratar, mas se tiver que dispensar ou... porque às vezes a empresa acabar com o casamento, faça isso rápido, né? Às vezes a empresa contrata com um perfil comportamental diferente da cultura que ela
precisa e fica achando ruim do funcionário que... Não, assim, e o funcionário achar ruim com a empresa. Então, no momento das entrevistas, eles não chegam... Tá, como que funciona as coisas aqui na empresa? Aí fica os dois frustrados, a empresa e o funcionário. Então, e aí cai no onboard, então, que é importantíssimo. Realmente é fazer essa questão de mostrar quais são os valores, a cultura, o que a empresa espera, né, do colaborador, que o colaborador também espera da empresa, né? E que o discurso seja extremamente genuíno, porque não adianta você, né, o Carlão falar na entrevista, porque no primeiro dia de trabalho ele vai sentir na pele como que é realmente a cultura da empresa. Tem a ver exatamente com o ponto que eu falei, quando eu estava fazendo o meu onboarding como conselheiro, e a gente falou sobre valores, cultura, eu falei assim, bom, legal, no papel tá bonito, agora deixa eu ver lá como é que as coisas são na prática, né? E são do jeito e são mantidas desse jeito. Então isso é uma... E aquilo tem a ver com o que você falou, que você vai lá, poxa, um ambiente acolhedor, legal, tal, quer dizer, isso tem a ver com a prática daquilo que está sendo escrito, não é só para pregar porque na parede. Em algum momento as pessoas que começaram a se juntar ao time estavam com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito. Né? Estavam alinhados. E aí também vocês falaram aí da questão do acompanhamento, que é importante, depois do onboard esse acompanhamento, né? Que aí entra na questão do feedback. Né? E o diálogo franco, né? Dos dois lados. É o feedback mais maduro, né? O feedback que não é só na hora que alguma coisa está ruim, coisas do tipo, né? Mas tem que ser treinado tanto o liderado quanto o líder. É o feedback e o feed forward, né? O feed forward. O que não está bem até agora e o que vai acontecer daqui para frente. E aí para isso entra aqui, que eu tinha colocado até em seguida, que é realmente essa questão da capacitação do líder. O líder, ele na verdade precisa estar alinhado com o que a empresa espera, para ele conseguir fazer esse meio de campo entre o colaborador e a empresa. O gestor, né? Ele tem muita capacidade técnica, né? O líder é o emocional. Parece que não, mas são competências diferentes. Legal. Então podemos afirmar que hoje que nós precisamos dos dois, mas líder seria a melhor opção quando se trata de pessoas. Isso aí. Bom feedback, né? E o momento de cada um. E às vezes hoje tá bom, mas sei lá, daqui 6 meses, 8 meses, daqui 10 anos, o cara falou, cara, não é mais o que eu gostaria. A pessoa sai da empresa, volta depois de um tempo com novas competências, novos conhecimentos, que vai agregar mais do que se ela tivesse ficado 2, 3 anos na empresa. O aprendizado que ela pode ter fora, e se ela em algum momento decidir voltar para a empresa, porque vai ser bom para os dois lados, talvez ela traga mais bagagem e conhecimento que vai agregar mais do que se ela tivesse ficado na empresa. Mas isso requer um amadurecimento da empresa, do modelo de gestão e do empresário, porque a gente ainda vê em muitos casos aquela história, não, mas o cara estava bem aqui, saiu, então agora não quero... Fica magoado. Voltando, fica magoado. Então mistura estação, né, mistura questões e às vezes está perdendo uma enorme oportunidade de ter um excelente profissional já numa outra etapa de carreira, né, que pode agregar muito, porque até já conhece a empresa. Então, se a gente fosse falar, né, para os empresários que estão nos assistindo aí, os colaboradores também, prestadores de serviço em geral, para a gente conseguir minimizar essa questão hoje da mão de obra, precisa ser muito bem definido um modelo de gestão, Zé, é isso? É isso mesmo, tem que ter valores claros, sólidos, praticados, cuidar na seleção para ver se tem esse match, que não é só o hard skill, né, como o Alexandre falou, cuidar bem do onboarding e o feedback e o feed forward, né, de como que você vai gerir esse recurso ao longo do ciclo, né. Isso requer mais atenção, dedicação de todo o time de liderança da empresa, não é só do RH, né, mas todas as lideranças têm que estar treinadas e preparadas para isso, porque elas também são parte disso e o chefe do chefe, né, no caso, se você tem lá os teus gestores, essa prática, né, vindo de cima para baixo, cria um espelho. A empresa é assim hoje porque você e o Maurício inspiram esses valores. Então isso tem que ser, né, instilado na primeira linha de gestão e dali por diante. Eles são exemplos, né? Então é natural que... E a questão antigamente a gestão de pessoas era do RH, então o RH contratava, o gestor só recebia a pessoa, e na hora de demitir, demite essa pessoa para mim. Aí
E a gestão de pessoas hoje está permeando toda a organização. E as pessoas não foram preparadas. No curso de graduação de engenharia, o quanto que é falado da parte emocional, de soft skills? Zero. Então, hoje, realmente, qualquer empresa, independente do seu tamanho, é para você investir e na gestão de pessoas. Quanto mais cedo ela cair, principalmente o principal executivo, né, o dono, fala assim, eu preciso de alguém para me ajudar a gestão de pessoas. Não é a contabilidade faz a folha de pagamento, em algum momento eu preciso de alguém de gestão de pessoas, pega um estagiário, então ela acaba investindo na gestão de pessoas quando ela está maior ou quando está o risco muito grande, quando a dor aparece, né? Até bem pouco tempo atrás, e muitas empresas ainda às vezes olham assim, se eu vou contratar um profissional, eu vou escolher da escola A, B ou C, porque o meu risco vai ser menor. E você está olhando somente a capacidade de hard skills que foram vamos dizer assim, formatados no HD daquele aluno que virou um profissional, né, recém-formado. Mas toda essa parte soft skill, de novo, como que as instituições de ensino, a metodologia de ensino precisa ser reformatada para agregar coisas, ter menos preocupação com conteúdo técnico além da conta, vamos dizer assim. Às vezes você vê currículos de universidades que não mudam através dos anos, né? Isso está mais do que na hora de tentar mudar essa burocracia, que uma burocracia a tecnologia vai evoluir mais do que a própria... Exato. Então isso tem que ser tratado para balancear mais. Não interessa se o curso é de exatas ou de humanas, né? Tem uma universidade aqui nos Estados Unidos que eles se chamam de universidade, mas não são universidades reconhecidas. A Singularity. Sim, a Singularity. Porque eles falam, se eu for me transformar numa universidade formal, eu vou ficar tão engessado que eu não vou conseguir ter essa adaptabilidade. A minha agilidade. Então eu vou montar os cursos de acordo com a necessidade do que... Senão eu vou... Imagine há 2, 3 anos atrás, um curso de engenharia, vou colocar inteligência artificial, vai provar daqui a 10 anos, a gente nem sabe o que vai ter aqui o ano que vem, né, de tecnologia. Bom, diante de tudo que vocês falaram, realmente é um trabalho árduo, né? Principalmente quando se fala do lado também do empresário, mas também do colaborador, né? Porque se ele não está contente, tem algum motivo para o descontentamento. Então, entender isso acho que é importante e trabalhar, né? Trabalhar para alinhar todas essas expectativas. A palavra que você usou, acho que é o entender de ambos os lados, né? Não criticar um tá errado, outro tá errado, é se entenderem, né? E dentro de tudo que vocês me disseram aqui hoje, eu também ia pedir para vocês deixarem um comando, né, uma dica pro pessoal que está nos ouvindo, nossos ouvintes. A minha eu tô até com medo de falar ela, mas assim, a empresa realmente é reflexo do dono. Então, empresários, tomem cuidado, né? Porque a empresa se espelha muito no que você faz. Então, faça bem feito tudo aquilo que tem que ser feito, né? Então, quer dizer, se dedique, se capacite, porque você realmente é referência e a empresa tem o seu jeitão. Então, muitas das coisas que estão acontecendo na sua empresa, a responsabilidade é sua. É isso mesmo. Só completando, e quando o empresário que tem essa consciência, muitas vezes ele vai se sentir sozinho para tomar decisões ou, né, para gerir tudo isso. E aí, quando eu costumo falar, a governança não vem de fora para dentro, a governança vem de dentro da organização para fora. É o empresário que busca esse apoio justamente para ajudar a ter melhores decisões, né? E é um processo que a gente começou lá na Tinax. E pessoas é um ponto fulcral, né, para qualquer empresa, né, e um ponto central das nossas discussões também. Acho que o que o Carlão colocou, essa questão do empresário, acho que a mudança passa por ele, né? Não é jogar também a expectativa no funcionário. E eu diria que, outro dia escutei, que eu achei interessante, tem o lifelong learning, né? Que você não vai parar de aprender nunca, né? Que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler ou interpretar minimamente, é aquele que não tem a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Então, tem coisa que não faz mais sentido, você tem que desaprender para aprender coisas novas, porque o HD aqui não consegue guardar tudo, né? Vai lotar. Não, legal. Bom, eu desse lado aqui de novo, né, agradeço a participação de vocês, né, acho que foi muito produtivo, muitas coisas aí vão nos ajudar bastante no nosso dia a dia.
E se vocês aí puderem deixar o contato de vocês para quem está nos ouvindo aí ter acesso. Então, redes sociais eu tenho basicamente o LinkedIn, o Instagram eu tenho mais para acompanhar meus filhos, né? Eu não tenho muita prática, então o LinkedIn é Pavilanes, né? www.linkedin.com/Pavilanes, então acho que me acha lá e consegue contato. Bom, então somos dois também, eu basicamente tento gerir meus e-mails e o LinkedIn. O meu LinkedIn é o meu nome, José Eduardo Costas, é só me achar lá, vai ser um prazer entrar em contato com vocês. Então, legal. Bom, diferente dos nossos convidados, nós temos Instagram, nós temos também o LinkedIn, então acompanhe a gente nas redes sociais. Zé, Alexandre, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer. Gratidão, hein? Foi um prazer também estar aqui com vocês. Saúde. Valeu.